muito bem. Estamos aqui de volta com mais uma edição do nosso Jornal Lateral com o meu amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral. A gente corre por fora. Pois é, você então que quiser dar uma força para o nosso canal, já deixa o seu joinha, já se inscreva aqui, o nosso canal é novo. E aqui, meu irmão, aqui o bambu canta, aqui o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Aqui não tem essa de esquerda, direita, Lula, Bozo, não. Bambu canta aqui é para todo lado. Pau, sarrafo em todo mundo, não tem problema. O sarrafo desce rodando aqui, né? Bom, vamos lá. Zeca Martins que está de volta, teve fora aí, fazendo uma viagem, o quê? Foi lá no Afeganistão, não? Não, eu só cheguei na fronteira. Não tive coragem de entrar. Cara, que loucura aquilo lá, não? Rapaz, é isso que eu ia te falar. Você sabe, Tony, que eu fiquei impressionado hoje cedo. Eu estava lendo lá, a ONU resolveu fazer uma reunião para avaliar, não sei o quê. A famosa crônica de uma morte anunciada. Os Estados Unidos saíram. 10 minutos depois, os caras já tinham conquistado 70% do território afegão. Você acha que eles iam parar? Eles iam para onde? Reunião para avaliar. Ele foi fazer reunião para avaliar, meu. Para não dizer que não está fazendo nada. Rapaz, os Estados Unidos ficaram 20 anos ali, gastaram $1 trilhão e para quê? Para nada. Para quê? Pô, se bem que aqueles caras, Tony, se você lembrar, nos anos 80, a Rússia tentou invadir o Afeganistão e não conseguiu. Aqueles pangaré, aqueles mujahedin, que eles tinham umas espingardas de carregar pela boca, andando de chinelo naquelas montanhas lá, eles escorraçaram os russos, cara. Não, eles escorraçaram todo mundo que ao longo dos últimos 1000 anos tentou entrar ali. Não dá para brincar. Ao longo dos 2.500 anos, entendeu? Eles escorraçaram quem tentou entrar ali. Ali eu vou te falar, viu? Ali tem, como diz o outro, tem cabeça de burro enterrada, porque... Agora, Zeca, a gente tá rindo aqui, rapaz, mas aquela cena daquele avião colossal tentando decolar e todo mundo literalmente pendurando no avião, e teve um que pendurou. O avião decolou, quando estava lá em cima o cara caiu. Você chegou a ver esse vídeo ou não? Eu vi. Estarrecido, mas eu vi. Não, nunca vi nada igual na humanidade. Não. E aqui é o seguinte, é que eu falo aqui com os bolsonaristas que estão querendo golpe militar. Aquilo é o que acontece quando o país é dominado pelo fuzil. É tão bom, que todo mundo está pendurando em avião, literalmente pendurando no avião. E você sabe uma coisa engraçada, Tony? Até nesse fim de semana que eu me ausentei aí para fazer um curso lá em outro lugar, eu comentei, faz algum tempo aqui, é recente isso, menos de um ano, alguns meses, eu tive a curiosidade de ler o Alcorão, deixando claro que eu sou agnóstico, eu já li a Bíblia de ponta a ponta e fui ler o Alcorão de ponta a ponta. Em nenhum lugar do Alcorão diz para fazer aquele negócio que os caras fazem, em nome de Alá. Como aqui no Brasil, temos em nome de Jesus, os neguinhos fazendo as coisas mais... Exato. Eu não esqueço de uma moça, Tony, uma moça muçulmana, ativista americana, né, contra essa propaganda ideológica, de que virou assim, árabe e muçulmano é tudo terrorista, né? Ela disse o seguinte, genial, eu queria estar lá pessoalmente para dar uma beijoca nela. Ela falou assim, não se esqueçam que a Ku Klux Klan se diz cristã. A Ku Klux Klan se diz cristã. Mata covardemente pessoas de pele negra, né, pessoas pretas, e em nome de Jesus. E em nenhum lugar da Bíblia está lá dizendo que Jesus autoriza esses pilantras a fazer o que fazem em nome dele, não. Não, e nem no Alcorão. E vou mais longe. Nem no Alcorão. O Alcorão trata Jesus e a mãe dele, Maria, com a mais absoluta reverência, cara. Qual a diferença do Jesus muçulmano, quer dizer, Jesus para os muçulmanos e Jesus para os cristãos? É que para os cristãos Jesus é filho de Deus. Para os muçulmanos ele é o mais importante profeta. Isso quem disse foi o Maomé, não sou eu que estou dizendo. Tá? Aí, como eu estava lendo aqui na coisa, eu não sei se eu já comentei aqui, eu dei o famoso Ctrl F. Eu comecei a ver Jesus toda hora. Eu falei, peraí, eu estou lendo a Bíblia ou o Corão? Jesus é citado com o mais veemente respeito e admiração apenas 119 vezes no Alcorão. Tá bom? Pois é.
Aí vem esses panacas aí da propaganda ideológica, começa a plantar na mídia que muçulmano é tudo terrorista, que é isso, absurdo. Aqui o Brasil está caminhando para um ridículo fundamentalismo religioso evangélico. Ridículo. Ridículo. Nós temos aí um Silas Malafaia que diz que tem Deus no coração, mas você já viu o tom de voz daquele homem falar? Não, aquilo ali dá pavor em qualquer um. De colocar medo no capeta. Aí ele fala que põe medo no capeta porque ele está ungido pelo Espírito Santo. Você pega e fala o seguinte, meu. Pega um crucifixo, encosta nele. Aí com massinha, ele vira morcego e sai voando. É possível, cara, sabe? Esses caras são uns dementes. Meu. Mas vamos lá, pauta adiante, Tony. Manda aí. Olha, a Justiça Eleitoral, TSE, ele suspendeu, mandou uma ordem para o Google, para as demais redes sociais, para não mais monetizarem mais de 50 canais bolsonaristas, não por serem bolsonaristas, que isso fique bem claro, mas por serem divulgadores sistemáticos de fake news. Fake news que está levando pessoas à morte. Eu estava assistindo agora há pouco a CPI do Senado, da Covid, e um internauta assistindo também mandou uma foto dele no hospital, ele dizendo, olha aí o que deu acreditar no tratamento precoce. Fui acreditar no tratamento precoce, estou internado, passei 25 dias na UTI e agora estou cheio de sequelas. Então, o tratamento precoce e esse presidente, e isso é o cara lá dentro do hospital que resolveu falar, passou uma mensagem para os senadores. Falou, pois é, esse presidente aí com esse tratamento precoce causou milhares de mortes e milhões de sequelados. Sequelados, sofrendo. Sequelados. Alguns vão ter problema, porque você tem uma sequela que dura uma semana, é uma coisa. O que seria eventualmente a tal gripezinha que aquele imbecil falou. Outra coisa é você ficar sequelado pro resto da vida, cara. Te destrói rim, fígado, você vai viver fazendo diálise, viver não sei o quê. Memória, pulmão, a pessoa vai viver com falta de ar o resto da vida. Falta de ar. Desempenhar as atividades que desempenhava. Tem muito jogador de futebol que vai ter que encerrar a carreira precocemente. Isso sim é precoce. Isso é precoce. Precocemente. E a ciência não conhece ainda as sequelas. Vai precisar de um espaço aí de 5, 10 anos para saber quais sequelas a Covid causa. Exatamente. Mas vamos lá. Próximo tópico aí, Tony, que hoje a coisa a pauta está farta, né? Olha o 2 pesos e 2 medidas, né? A PGR. No final do ano passado, o Ministério Público Federal pediu a prisão do senhor Roberto Jefferson por tudo que ele vem fazendo aí, apologia da violência, apologia do rompimento com as instituições, apologia da desobediência civil. Aí o Ministério Público Federal entrou com o processo e pediu a prisão. Mas o PGR, que é o topo da pirâmide do Ministério Público, entrou contra. Falou que qualquer processo contra o Roberto Jefferson deveria correr no Supremo Tribunal Federal. Agora que o Supremo Tribunal Federal trancou o cara está no chilindró, mesmo PGR entrou com recurso alegando que os processos contra ele têm que correr lá na primeira instância. Aí foi questionado. O Aras foi questionado, falou assim, ué, senhor Aras, mas o senhor falou isso, agora é isso? 2 coisas. Ele, não, eu não mudei de posição, não. O cenário político e jurídico é que mudou. Claro. Quando eu cometer algum deslize, seja pessoal, em família, entre amigos, profissional, ou mesmo jurídico, eu vou falar, não, o cenário mudou. E todo mundo vai me perdoar. Não é bonitinho? Bacana demais. Agora, esse Aras também, eu posso dizer que ele é um sujeito que tem... Ele é um tremendo aras de pau. Aras de pau. Ele teve que abrir na marra o inquérito para apurar aí os procedimentos bizarros, para dizer o mínimo, procedimentos criminosos do presidente Bolsonaro, porque a ministra Carmen Lúcia deu 24 horas para ele fazer isso. Ele foi omitindo. O Ministério Público não enxerga nada, não enxerga crime nenhum, não enxerga crime em ninguém. Ele ainda tem esperança de ser indicado para o Supremo, mas ele agora foi indicado, foi reconduzido
há mais 2 anos, mas ainda tem que passar por nova sabatina no Senado. E eu acho que ele não passa dessa vez, não. Tomara que não. Não. Porque, veja bem, um cargo de procurador-geral da República, eu não tenho formação jurídica, já falei 1000 vezes aqui, mas eu não sou burro. Sabe? É um cargo muito importante. Não é para estar na mão de um pangaré que nem esse cara. Porque ele era lulista ontem, ele é bolsonarista hoje, amanhã, se vier o National Kid e os Incas Venusianos, lembra disso? Né? Se vier o National Kid lá, ele vai ser a favor do National Kid, ele vai ser a favor de qualquer coisa, cara. Um cara desse, sem caráter nenhum, é um pior que o Macunaíma. O Macunaíma, pelo menos, era o herói sem nenhum caráter. Esse tem um caráter aparentemente ruim, porque ele é um vaselina, como a gente chama na gíria, né? Estamos mal, viu, meu? Estamos mal de procurador, estamos mal de presidente, estamos mal de um monte de coisa. Ele não pode ser reconduzido, ele é omisso, convenientemente omisso, passa por cima da lei ao ficar omisso. Isso, acabou. Tem outro que está sentado numa fila lá também agora, sentado no banquinho esperando a banda passar, que é o André Mendonça, que está sonhando em ser ministro, né? Sonhando em ser ministro do Supremo, já chegando lá com uma missão para abrir a sessão com uma oração, o que é inconstitucional. Não, mas o que importa a Constituição para o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição? Pois é. E o André Mendonça também, ele está pela tábua da beirada. Também. Se o Senado funcionasse de verdade, esses caras não passariam. Outra coisa que se prova falida é essa questão de o presidente indicar o PGR. E é essa coisa de só o PGR poder processar o presidente. Isso já se provou ultrapassado. Claro. Mas se provou ultrapassado porque o Brasil não é dirigido por homens sérios, homens honrados, homens de caráter. Aliás, o Brasil não é dirigido nem por homens. Porque um homem de verdade, fala e sustenta. Esses caras são... nem vou falar aqui, se eu falar o que eu penso, eu vou preso amanhã. Vai vir a Polícia Federal bater na minha porta, eu não quero isso. Por falar em não sustentar o que fala, é lamentável, né? Eu fui criado, meu pai, caminhoneiro, admirador do artista Sérgio Reis. Eu fui criado admirando a arte dele, que ainda considero bonita, a arte dele, desses cantores no tempo que se chamava cantores caipira, né? Porque hoje esse sertanojo aí tá por fora, os caras enfiam uma rolha na garganta para cantar, para não falar outra coisa, e o cara espera chegar aos 81 anos para jogar a biografia dele na lata do lixo e mostrar quem ele é. Querendo parar o Brasil, aquele discurso idiota, se vier um ônibus, vai voltar com os passageiros. Ora, se vier um ônibus, vai voltar com os passageiros. A pessoa está com um compromisso para resolver na outra cidade, compromisso às vezes marcado há muito tempo, cirurgia, consulta médica. Não, você vai ter que voltar. Por quê? Porque o Sérgio Reis quer. E ele agora determina que o Brasil vai ser fechado. Acabou. Entendeu? Pronto. E aí, meu brother, ameaçou invadir o prédio do Supremo e tudo. A Polícia Civil do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar pelo menos uns 5 crimes que ele cometeu nessas ameaças, desandou a chorar, borrou na calça, falou agora que a diabetes dele subiu demais, que não sei das quantas, e que a gente entendeu errado. Diabetes subiu demais, tem coisa que você sabe que subiu de menos, inclusive, mas o Tony... É inversamente proporcional, a diabetes sobe, o negócio uma coisa horrorosa. Mas, enfim... A gente já conversou em bastidores sobre isso. Agora, Tony, não é possível que um cara que se diz, pelo menos, não vou nem o fato de ter sido deputado, nem de ter... Porque um cara que é famoso como ele frequenta rodas razoáveis, né? Com pessoas razoavelmente informadas. Quer dizer, e também foi deputado. Não sei como é que um cara desse vem falar contra um princípio mais do que básico da Constituição, que é o direito de ir e vir. Eu passei por isso, Tony, quando eu trabalhava na Ford, lá em São Bernardo do Campo, nos anos 80, e aquele pessoal lá, os fundadores do PT, me impediram de ir e vir. Foi arrancado à força, no braço, de dentro da minha sala de trabalho. Eu falei, mas eu não quero participar dessa greve. Não interessa, companheiro. Todos eles imitavam o Lula.
Não interessa. De novo, vou falar pela trilionésima vez. No país da lei opcional, você faz o que você quiser. Você tem um procurador da República fazendo o que quer, o presidente fazendo o que quer, o Sérgio Reis falando a merda que quer, o Lula fazendo tudo que fez. Olha, a gente perde a conta de falar dessa gente. Tenho dó, né, de um Sérgio Reis, que para o público dele, assim, o ocaso de uma estrela, né? Sabe? Ele simplesmente é uma linha patética, coitado. Eu não tenho dó, não. Foi irritado. Sabe por quê? O cara tem uma fortuna estimada aí, segundo nas redes sociais, aí nos portais, em 250 milhões a fortuna do cara. Né? Surgiu aí uma notícia, circulou uma notícia aí, foram puxar a capivara lá, e ele tem as empresas dele devem imposto, 600 e tantos mil reais de imposto. Isso. O cara tem uma fortuna não pode pagar esses impostos. Né? Outra coisa, eu fico irritado, porque quem é ele para dizer dia tal, igual ele falou, você vai sair de casa, você quer ir no lugar, você não vai? Não vai por quê, rapaz? Quem é você na fila do pão? É só um idiota arrogante. Sopa. Só um imbecil arrogante. Aí me ocorreu uma coisa aqui. Esses caras saudosistas e apaixonados do tempo da ditadura militar, porque enquanto tinha artistas sendo torturados e mortos por defender a liberdade, eles ficavam lá só cantando aquelas músicas bacaninhas ali de moda de viola, e estava muito bom para eles eram endeusados, aí sobrava só para eles, porque os outros artistas estavam presos. Isso. E o cara fica falando que bom era naquele tempo, bom para ele. Veja o que fizeram com o Wilson Simonal. Acabaram com a carreira e com a vida. A vida do Wilson Simonal. Tá? Mas isso aí é assunto talvez para outro jornal lateral. Agora vamos lá, Tony. Tem um assunto bombástico aí que a gente guardou aí. Olha, depois de dizer que o curso superior tem que ser para poucos, o brilhante ministro da Educação, pastor, né, em nome de Jesus, pastor da igreja presbiteriana, que é até uma igreja séria. Mas é séria. Quando eu vi a cara daquele cidadão, eu te confesso que alguma coisa remexeu aqui dentro de mim. E aí, está explicado por quê. Primeiro, ele falou que o curso superior tem que ser para poucos. E agora ele declarou, Zeca, que as crianças com deficiência atrapalham o aprendizado das demais crianças. Ele diz que as escolas não têm professores, não têm professores preparados. Então, quem está atrapalhando é o ministério dele, que não prepara equipes, que não prepara as escolas para receber todos. Só querem receber, entre aspas, os perfeitinhos. Os perfeitinhos, normais. Coincidência ou não, quem falava a mesma coisa era o Hitler, era o nazismo. Adolfinho, nosso amigo querido. Opa. E aí, você me lembrava muito bem, quer dizer então que o Einstein atrapalhou a física, o Einstein tinha dislexia. Além do que era judeu também, para acabar de Judeu e com dislexia. O cientista Stephen Hawking, ele atrapalhou a ciência. Os físicos do planeta devem estar arrancando os cabelos. Como é que você deixa um Stephen Hawking ser físico? Pois é. Tony, deixa eu fazer um comentário. Numa dessa, eu não estaria aqui fazendo vídeo nem comentando nada. Eu seria um analfabeto, porque eu sou deficiente físico desde os 6 meses de idade. Exatamente. Desde os 6 meses de idade. Eu tive pólio. Então, a seguir a batida da lata desse ministro pastor da igreja presbiteriana, a seguir a batida da lata dele, eu hoje seria um analfabeto. Eu não poderia ter entrado na escola, porque pela filosofia dele, eu iria atrapalhar as demais crianças. Olha, pelo amor de Deus. Ô, Tony, esse cara, coitadinho, eu acho que ele estudou, ele leu em algum lugar que os gregos na antiguidade, né, pegavam as criancinhas que tinham qualquer problema e jogavam de cima do penhasco, né, morre, mata aí, isso aqui não serve para nada. Esse cara, ele tem uma cabeça de 3.000 anos atrás, mais ou menos. Bem mais ou menos, hein? Sabe, mais ou menos uma cabeça de 3.000 anos atrás. Veja bem. Nada com a cabeça nazista.
Não, então, não, veja, esse cara, ele é o pior dos deficientes, porque ele não se compara, ele não entra no quadrado lá dos deficientes físicos. Você que é cadeirante, ou cego, ou surdo, mudo, sei lá o que for. Ele é uma categoria à parte, ele é a pior das categorias, ele é o deficiente moral, ele é um ninguém, De ele é caráter. um verme, ele é um lixo, ele é repugnante, ele merece ser pisado, nem ser pisado, porque senão vai sujar a sola do sapato. Entendeu? É. Merece já dar um spray de veneno assim, acabou. A gente Aquele verme, passar a roda da cadeira de rodas por cima dele, então, aí, já que eu estou atrapalhando, eu queria entender, ô, Tony, eu queria eu entender. atrapalho. Onde que um deficiente físico de qualquer espécie, qualquer tipo, é cadeirante, é cego, é surdo, mudo, onde que essa gente atrapalha? Eu dei aula na Faculdade Integrada Rio Branco, durante 2 anos que eu dei aula para 2 meninas absolutamente surdas mudas, nasceram surdas mudas. E a faculdade pagava, olha que bonito, a faculdade pagava um intérprete, 2 intérpretes, tá? E eu fui lá conversar com as intérpretes, porque eu comecei a perceber que nas provas escritas, elas tinham uma certa dificuldade de entender, de pontuar a frase, não sei o quê. Claro, porque elas não tinham essa noção de modulação de voz, de não sei o quê. Elas nasceram 100% surdas, as duas, tá? E daí, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a modificar o meu discurso. Para quê? Para que elas pudessem entender o que a gente estava falando. Eu voltava, fazia. A faculdade dava uma força bacana, porque é da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Fica aí o exemplo, tá? Com um pessoal genial, né? Genial. Eu sou fã deles até hoje. Faz 10 anos que eu não dou aula lá, mas eu sou fã. Por quê? Porque eles tinham esse sentido de inclusão para valer, cara. Então, assim, a menina, ela era, as duas, né, nasceram sem, como é que chama, o nervo auditivo lá, sei lá, um médico aí que explique. E elas tinham audição zero, nada, né? Elas tinham dificuldade, elas aprenderam a falar por conta de muita coisa, elas falavam, inclusive, de uma maneira até um pouco enrolada, mas falavam. E, caramba, pronto, a escola, a faculdade pagava. A faculdade tinha prejuízo com elas, porque elas pagavam X por mês lá de faculdade, porque por serem deficientes auditivas, tinham uma bolsa de estudo imensa, elas pagavam um valor simbólico, a faculdade já dava desconto e ainda por cima tinha que pagar intérprete bem junto. Tá? Ou seja, eu fiz a isso. faculdade fazia o que o Ministério da Educação deveria estar fazendo. Deveria estar fazendo. O Ministério da Educação deveria estar treinando e pagando, porque o dinheiro existe, o dinheiro existe, treinando e pagando. Agora, quando você diz que a criança com deficiência atrapalha, e esse besta desse presidente até apresentaram lá um projeto para segregar, você está fazendo exatamente isso. Você está segregando uma pessoa, você está tirando uma pessoa do convívio com a outra, porque você convivendo, você se desenvolve e ajuda o outro a se desenvolver também. Exatamente. Mas não, ele quer colocar, dividir em guetos. Então, exatamente. Ali ficam os inválidos, né? Na cabeça Varsóvia. Ali fica ali, joga todo mundo num gueto. E para cá ficamos nós. Os normais. Os normais, os perfeitinhos, os bonitinhos. Cara, desde a primeira vez que eu vi a cara daquele homem aqui, bicho, dificilmente meu espírito se engana. Difícil. Cuidado. É daquela caça de pastores. Deus, família, propriedade, país, nação. Meu irmão. Cuidado, vou puxar a tua orelha agora. Quando você fala assim, eu vi a cara do sujeito, você devia falar, eu vi a expressão do sujeito, porque ver a cara, você vai lembrar do Lombroso. Cuidado. Para quem não sabe quem foi o Lombroso, dá um Google aí. Ai, que misericórdia, cara. Ô Zé, que agora tem outra coisa interessante. Não, Tony, só para eu encerrar, veja bem, tecnicamente, eu não sou deficiente, exceto mental, mas tecnicamente eu não sou deficiente. Eu não tenho problema de mobilidade, eu ouço bem, eu enxergo bem, eu falo, eu não sou mudo, não sou surdo, não tenho nada disso. E não vou fazer aqui demagogia também, não é isso. É porque essa experiência que eu tive 12, 13 anos atrás,
dando aula para deficientes auditivas, e elas não gostam de ser chamadas de deficientes auditivas. Não, senhor, tem que chamar de surda. Tem essa também, não tem essa de... A minha mulher trabalhou 12 anos na Fundação Dorina Noel para cegos, e os cegos também não gostam de... A gente teve muito convívio com cego. Eu não sou deficiente visual, eu sou cego. Sabe, os caras já vão na... E a gente teve esse convívio, não porque a gente procurou, porque aconteceu, sei lá, a vida é assim. E você isso serve para... Sabe quando você tem uma casca de alguma coisa? Tipo aquela maçã doce que vende lá nas feiras, nas quermesses, que você tem um negócio assim, que você morde aquela crosta que tem em volta, quebra tudo e fica maçã. Preconceito. É isso aí, essa crosta aqui, né? Como disse Voltaire, o preconceito é uma opinião sem julgamento. Ou pior ainda, o que se aplica agora para esse cara, o Voltaire também disse que o preconceito é a razão dos estúpidos. Né? Tá? Enfim, e aí você veja, não é querer dar uma de bacaninha aqui, não é isso, não, de jeito nenhum. Mas é que você fala, pô, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Entendeu? Por quê? Para um imbecil desse, um verme desse, 1 mais 1 é igual a 2 para os normaizinhos, para os bonitinhos. Agora, para o deficiente, 1 mais 1 é igual a 3. Ah, porra, meu, um cara desse tem que ser enxotado com um chute no traseiro, sabe? Exposto em praça pública, sabe aquele negócio, humilhado em praça pública, não é possível, cara. O cara, em vez de fazer o trabalho dele, né? Em vez de fazer o trabalho dele, fica fazendo isso aí. O professor Marco Antônio Villa, que cansa de dizer que parece que ele estava, salvo engano, em Santos e queria ir para uma outra cidade aí do interior, lá de São Paulo, a 160 quilômetros apenas, requisitou um avião da FAB. Nossa. Para voar, para esse avião sair de Brasília ou de uma base aérea próxima, voar até Santos. Levantar voo 160 quilômetros, o avião mal levanta voo. Já pousou. Isso. Só que um custo milionário para o pagador de imposto. Mas o cara é humilde, né? Ele é cristão, não, ele é humilde. Eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar em quem prega humildade e usa roupas caras, objetos caros, tem um apego, uma vaidade material. Meu, vem falar que isso é abundância dada por Deus. Não, isso é vaidade. Isso é vaidade. É vaidade. Mas é isso aí, Tony. Esse cara é um escroque, é um lixo, tem que ser defenestrado. É que a gente não tem governo, né? A gente, infelizmente, mas se tivéssemos governo, esse cara não duraria assim. Ele é a extensão, o reflexo do que nós temos aí na... Mas tem outra coisa interessante aqui, Zeca. Manda. O Bolsonaro vive ameaçando aí um golpe militar. É claro, é patente, é claro, evidente que ele não tem esse poderio militar nas mãos, senão ele teria dado o golpe no dia 1º de janeiro de 2019. Né? Ele tentou invadir o Supremo, tentou tudo, ninguém veio atrás dele. Agora, rapaz, depois daquele mico que ele fez as Forças Armadas passarem com aquele desfile de sucata, né? Ele tomou um tapa na cara. Depois desde quando existe Brasília, existe o desfile militar de 7 de setembro no eixo monumental. Desde quando existe Brasília. E agora as Forças Armadas simplesmente comunicaram a ele, aqui, nós não vamos não, viu? Exatamente. Comunista, vocês estão brincando comigo? E o desfile militar? Falou, desfile militar você vai buscar no pescoço de uma égua. Exatamente. Não fazer não. Isso aí, para mim, é um tapa na cara e um recado claro. Meu amigo, você vai dar golpe militar com a Sarah Winter, que com a gente não. Exatamente. Com Roberto Jefferson. Vai dar golpe militar dentro da cadeia. Jefferson, né? Xandão, agora é pessoal. É isso, vai dar golpe pessoalmente se resolve, Xandão. Vai dar golpe militar lá com os cachorros dele, olha lá, meu, sabe? Vai afiado e vai apresentar recurso no plenário do Supremo. Ele vai virar, Supremo, vai falar assim, Xandão, agora você vai resolver com Roberto Jefferson, Xandão. Exatamente, meu, é um desqualificado que, como eu te falei, às vezes você joga na loteria e ganha. Tem pessoas que jogam, né, e ganham.
E ele estava passando na rua, caiu de presente lá no colo dele a presidência da República. Ele é um ninguém, cara. Ele é um ninguém, ele é um nada. Ele não... Esquece, meu, né? Nem perder tempo com esse cara. Agora, os milicos deixaram claro, né? Nina, não. Com nós não, mano. E aquela operação, o tal treinamento lá em Formosa, com a casinha de boneca, com a casinha de cachorro, você chegou a ver? Não, eu vi só uma foto, cara. Não, aquilo é vexame. Eu vi só uma... Não, tem eu estava vendo agora lá no canal do Portal do José, ele fez uma comparação. Ah, comparação com o quê? Com o exército russo, com o exército chinês, americano? Não, isso não seria comparação. Ele mostrou o treinamento do exército da Venezuela. Puta, lá vem. Não, disparando míssil, equipamentos russos, equipamentos de primeira linha. Falou, isso aí é um treinamento militar. Agora o nosso, uma casinha de cachorro lá, uma casinha de boneca, aí levaram o cão farejador, o cão picou a mula, não entrou na casinha, entendeu? Falou, eu entrar nessa merda aí, explodir comigo, vou não. E aquele troço todo, não, agora é radioatividade, estamos olhando a casinha, a radioatividade que tem na casinha, e ao fundo tocando a música da Missão Impossível. Aí você tem um exército, uma marinha que precisa recorrer à trilha sonora de um filme americano. Não dá. É um pessoal sem informação, sem referência, sem nada. É um bando de Zé Ninguém, cara. Infelizmente, estamos na mão desses caras. Espero que as instituições tenham juízo daqui para frente e na hora da eleição o povo tenha um grama mais, um gramazinho só mais de juízo. Né? Para, sabe, acabar com isso, porque chega, né? Mas, enfim. Mas vamos lá, Tony. Vamos lá pro o Dica Book? Sim, senhor. Roda a vinheta. Olá, Zequinha, e aí? Rodou a vinheta. Qual é a dica de livro, o Dica Book de hoje? A dica de livro, eu acho que eu vou sair preso daqui, né? Mein Kampf, do Sr. Adolf Hitler. Eu estou falando sério. Eu não estou brincando. Eu acho que todo cidadão... Estou colocando na tela aí põe aí na tela. O livrinho do Hitler. Agora, explica aí o porquê, senão eles vão achar que você está fazendo a preso mesmo, é verdade, né? Mein Kampf. Eu estou com 63, na época eu li o Mein Kampf, eu devia ter uns 18, 19, por aí. Eu escutava falar, né? Pô, o livro do Hitler. Eu nunca tive tendências para esse tipo de coisa. Mas um dia eu fui até o centro de São Paulo, comprei o Mein Kampf, li, né? E falei perfeitamente. Eis a razão de eu jamais me tornar nazista. Porque é um festival de bobagem, é um festival de idiotice, que não é possível que alguém queira continuar não, porque eu não era, mas queira virar nazista depois de ler aquilo. Então, eu acho que o Mein Kampf devia ser, eu não sei se os alemães me perdoem, aliás, a pronúncia, acho que é Mein Kampf, né? Deve ser alguma coisa assim. Eu acho que todo mundo devia ler o Mein Kampf. Por quê? Porque você, aquilo lá afasta você, define, se você tiver um pouco mais que um neurônio de uma ameba, aquilo vai afastar você definitivamente do nazismo, tá? Que é o que está assim, rodeando aqui os céus do Brasil ultimamente, fazendo sombra aqui e ali. Veja o ministro canalha, essa coisa estúpida sobre patas, que vem dizer o que falou, esse ministro da Educação. Sabe, que nós acabamos de comentar aqui. Se isso daí, O pior compra baratinho aí nos sites aí de sebo e depois joga no lixo. Não passe para frente, pelo amor de Deus. Joga no lixo. Esse sim merece pôr fogo. Oi. O pior, Zeca, você falou, quando a pessoa ler aquilo, ela vai correr do nazismo, mas tem gente que vai se identificar, infelizmente. Eu vi um texto que chegou para mim aí no WhatsApp esses dias e achei muito interessante. O cara falando o seguinte, ele falou, não tem as pessoas que são enganadas pelo bolsonarismo. Ele falou assim, olha, os meus colegas, professores da faculdade de letras, ele falando. E aí ele está dizendo, e essas pessoas abraçaram o bolsonarismo, tudo. Ele está dizendo o seguinte, essas pessoas não estão enganadas pela política do Bolsonaro. Elas simplesmente encontraram
naquele escroto, naquele líder escroto, uma vazão para colocar para fora o que elas sentem. O racismo delas, a homofobia delas, o preconceito delas. Então, elas não tinham espaço para colocar para fora, porque o mundo estava um tanto civilizado. E é isso que manda a civilização. Você pode não gostar, mas você não pode agredir. Então, você tem que trancar no lado mais obscuro aí do seu ser, você tem que trancar a sua homofobia, você tem que trancar o seu racismo, você tem que trancar o seu preconceito. Mas aí aparece um líder, um presidente de uma nação deste tamanho, colocando tudo para fora. Eles então encontraram vazão e começaram aí a apoiar. É a tese e eu concordo com essa tese. As pessoas não estão enganadas, elas estão simplesmente revelando quem verdadeiramente elas são. Travou aí, meu querido Zeca. Zeca Martins, vamos então ao X da Coanga? Roda a vinheta. Ok, Zeca, vinheta rodada. Qual é o X da Coanga? O que fazer com este ministro da Educação? Esta é a minha dúvida. É filosófica. O que fazer com um lixo sobre patas, capaz de falar o que falou? Eu tenho uma sugestão. Podíamos levar o cara para a Grécia. E jogá-lo de um penhasco. Que é um empurrãozinho só, assim, ó. Dá aquela encostadão, uma bundada nele, assim, opa! Daqui a pouco nós vamos ser acusados aí de estar fazendo terrorismo contra a democracia. Não pode. Deixa ele aí. Deixa ele aqui, não vai mais para a Grécia. Na verdade, é o que fazer com a educação desse país. Esse ano nós já tivemos 4 ministros esdrúxulos e ele cometeu a aberração de, depois que sentou na cadeira de ministro, disse que não sabia que os hospitais de clínicas eram das universidades federais. Ele não sabia que as universidades federais tinham hospitais. Assim como o ministro da Saúde, Pazuello, não sabia sobre o SUS. Eu não conhecia o SUS. Olha, Tony, nós tivemos um que não falava português, que era um colombiano. Outro que não falava português, que era um analfabeto. Outro que quase chegou lá, que não falava legalês, porque ele já estava trambicando, mentindo, inventando currículo, não sei o quê. Inventando currículo. Agora tem esse que manda você jogar as criancinhas com deficiência lá do penhasco da Grécia Antiga. Pronto. Elas atrapalham. Eles atrapalham os normaizinhos, eles atrapalham os arianinhos, né? Os eleitos do Senhor. Isso, né? A turminha da eugenia, eles atrapalham. Eleitos do Senhor. Os eleitos do Senhor, porque então, escreva aqui embaixo o que fazer com o ministro da Educação, o que fazer com a educação do país. Escreva aqui embaixo. Seus comentários são bem-vindos, seus comentários serão lidos, ainda que seus comentários sejam completamente contrários aos nossos pensamentos, porque aqui ninguém é dono da verdade. Exatamente. Nem de esquerda, nem de direita, nem de cima, nem de baixo. O nosso negócio aqui é o seguinte, é descer o sarrafo em quem merece ter um sarrafo na cabeça. Entendeu? Porque, porra, tá demais, né? Esse país aqui, eu nunca vi o Brasil desse jeito, mas enfim, mas vamos lá. Então é isso aí, grande Tony. Você que nos assiste, como diz o Tony, que teve uma grande sacada, se você gostar, dá um joinha aí, dá um like aí. Se você não gostar, dá um não like, não gostei, pega o link e manda para o seu inimigo. Inferniza a vida dele. Pronto. Nós prometemos encher o saco dele. É isso aí. Alô, Tony. Amanhã. Um grande abraço. Cuide-se bem. Fui. Tchau.